O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Nós nos encontramos neste Evangelho que acabamos de ouvir, diante da reação profunda do coração de Pedro, que também é a nossa, diante da provocação do Evangelho. O Evangelho e a palavra de Deus são sempre profundamente provocadores. Ontem nós escutávamos no trecho anterior que um homem aproxima-se de Jesus e pergunta: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O Senhor lhe pede e lhe provoca: cumpres os mandamentos? E ele diz: sim. Então, só uma coisa te falta. Vai, faça uma experiência profunda do desapego, desperta da sua relação adoecedora com os bens e com o egoísmo, dá aquilo que te sobra aos pobres, vem, segue-me. O jovem vai embora triste. E Cristo diz no fim do Evangelho como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, nos ajudando a entender como a nossa vida torna-se desconfortável quando nós nos ajuntamos quinquilharias, quando nós nos nutrimos de pesos desnecessários. E estes pesos e estes apegos podem ser aquilo que de material nós ajuntamos para termos segurança, e pode ser também as defesas que nós criamos. O medo de sermos decepcionados, abandonados, o medo de que as pessoas não nos reconheçam, nos ajuda e nos incentiva a juntarmos quinquilharias para exibir alguma coisa que nós não somos. Corremos atrás de coisas desnecessárias na ilusão de que isso traga ao nosso coração realização. Nos utilizamos de muletas, entende? Muletas. Os bens, as ilusões, as aparências são como muletas que nós criamos para nos defender daquela que é a verdadeira e grande aventura da beleza da vida, nos conhecer a nós mesmos. E ao nos conhecer a nós mesmos, vermos que no mais profundo da nossa alma habita o amor de Deus. Pedro então dirige-se a Jesus, dizendo: olha, tudo bem, o Senhor pede a este homem para renunciar a tudo, mas o que nós ganhamos te seguindo? Pedro era um homem extremamente espontâneo. Era como as crianças têm sempre uma relação positiva com seu desejo, por isso elas não têm filtro. Dizem exatamente o que estão pensando. E Pedro diz a Jesus: ei, o que a gente ganha te seguindo? Porque eu larguei tudo, né? Pedro deixou muitas coisas, inclusive. E alguns costumam até brincar que Pedro estava um pouco ressentido, né? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Olha, deixei tudo, você ainda cura minha sogra. E aí Jesus diz: pode ficar tranquilo, quem me segue nesse mundo ganhará 100 vezes mais. E de fato nós fazemos a experiência de um enriquecimento profundo quando nós nos tornamos pobres. A pobreza de Cristo nos esvazia de nós mesmos e do nosso egoísmo e das nossas ilusões e nos preenche de um algo a mais. Num primeiro momento, o Evangelho sempre nos provoca a deixar algo, a abrir mão de uma convicção, a perdoar alguém que nos feriu, a escutar um pouco mais, a sermos generosos, a participar de um momento de oração, querendo ficar dormindo na cama. Exigirá sempre algo dentro de nós, mas logo em seguida nós perceberemos já aqui que nós recebemos muito mais, não é? De fato, nós que caminhamos dentro da igreja e seguimos a Jesus Cristo, vemos que a igreja não é um lugar de anjos. Certamente não é. Mas certamente, ao contemplarmos, não é, a beleza
das pessoas mais simples que dão a sua vida por Jesus Cristo, que cuidam das flores da igreja, que são gentis, aquelas pessoas que, como diz Dom Helder Câmara, mesmo triturados pela vida, mesmo com o rosto ferido pelas marcas de expressão do tempo que vai cortando o nosso rosto, sem ressentimento, e assim vamos nos envelhecendo, pessoas que só conseguem dar amor. E é isso que Jesus está querendo dizer. Nós, quando nos tornamos pobres e nos esvaziamos das ilusões do mundo, das pretensões do mundo e das aparências do mundo, vamos ao mesmo passo nos enriquecendo daquilo que vem de graça e daquilo que o dinheiro não pode comprar. E é esta coisa que nós buscamos. E diz Jesus, não só receberá neste mundo 100 vezes mais, porque quando nós somos gentis e vazios de nós mesmos, nós estamos abertos à experiência das verdadeiras amizades, porque ganhamos pais, mães, amigos, irmãos e irmãs, não pela nossa conta bancária, não pela postagem do nosso Instagram, não pelo nosso carro, mas pela nobreza daquilo que nós trazemos dentro de nós. Quando nós encontramos os amigos de afeição provada, é isso que Jesus está querendo dizer, não é? No início da peça de Hamlet, um dos personagens assim diz ao outro, quando encontrar um amigo de afeição provada, prenda-o com laços de aço ao seu coração. E de fato é verdade. E aí continua a personagem aconselhando ao seu filho, não caleje a mão muitas vezes de bater nos ombros de qualquer tipo de amigo. Quer dizer, a amizade é algo que precisa de tempo, precisa de esforço para maturar-se. E é isso que nós recebemos quando nós nos relacionamos uns com os outros, não a partir das aparências e das recompensas, mas por aquilo que vem de graça. Por aquilo, como dizia Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, aquilo que é essencial e, portanto, é invisível aos olhos. E Cristo diz, não só receberá destas coisas, destes tesouros invisíveis aos olhos, aqui neste mundo, como receberá a vida eterna. A vida eterna, a grande salvação que Deus promete a cada um de nós. Uma vida que não perece, entende? Porque esta inevitavelmente irá perecer. Inevitavelmente, tudo aquilo que existe nesse mundo, de bem, de riqueza, de prestígio, de glória, irá apodrecer. E se não apodrecer, irá nos cansar. E se não nos cansar, alguém tomará de nós. E aí é preciso tomar cuidado, porque se nós nos apegamos a essas coisas, quando nós as perdemos, abre-se um buraco debaixo dos nossos pés. E a gente tem que cantar o que dizia Maísa, meu mundo caiu. Quando o nosso coração prende-se a estas coisas que passam, aquilo que nos ilude, aquilo que nos satisfaz só segundo algum momento, quando a gente pensa que vai perder isso, a gente é devorado por uma ansiedade profunda e fica com medo de perder a vida até que a vida passa rápido, em nome das coisas que passam. E assim, nós nos perdemos junto com essas coisas. Quero ainda, nesse aspecto do Cristo que convida Pedro a buscar o verdadeiro tesouro, o tesouro daquilo que é simples e daquilo que é essencial, e o tesouro da vida eterna, com o olhar dirigido ao Salmo, aquilo que nós acabamos de cantar. Nós cantávamos no Salmo, o Senhor fez conhecer a sua salvação e manifestou a todas as nações, a todos os povos, a sua justiça, recordando-se do seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Nós temos neste versículos 2 e 3 do Salmo, aquele que é o núcleo da Escritura. A Escritura dá testemunho de um Deus que não se esquece, que não se abandona e que não se deixa vencer no amor. Como dizia São Pedro Julião Emar, o amor de Deus é exagerado, como é o amor de mãe. E por que a Escritura insiste nesta ideia de que Deus se recorda do seu amor? Porque nada mais humano e nada nos diferencia mais de Deus pelo fato que a gente tem muita dificuldade de se lembrar. O lugar mais difícil onde o amor pode existir é o lugar da memória. É difícil ter que se recordar todos os dias do amor jurado no casamento. É difícil ter que se recordar todos os dias do amor aos filhos, porque filho é bom, mas custa caro e dura. É difícil ter que se recordar todos os dias do amor ao trabalho. Era o meu sonho, eu fiz a faculdade para trabalhar aqui e agora eu estou com esse chefe
que se não é esposo de Satanás, é secretário dele. Percebam, é difícil amar e recordar-se do amor. Mas a Escritura nos ajuda a entender, nós como seres humanos, nós nos esquecemos continuamente, temos que trazer o amor ao nosso coração, o amor como uma obediência diária. E isso nos desafia profundamente, mas o nosso Deus nunca se esquece, nunca se cansa de amar. O amor não enfara o coração de Deus, e é por isso que Ele vem ao nosso encontro, veio nos buscar, veio nos procurar. E ajuda-nos a ir no livro do Gênesis, porque é no livro do Gênesis que nós vemos o momento em que a humanidade se perde de Deus e se perde do amor de Deus. O homem e a mulher fecham os ouvidos para a voz de Deus, desconfiam do amor e da graça de Deus e vão seguir o seu caminho. Portanto, Deus continuamente ao longo da história, e a Bíblia vai dando testemunho disso, aproxima-se de nós para nos atrair com o seu amor. Diz Oséias que Deus nos atrai com vínculos de amor humano. Cada vez que nós sentimos uma consolação, que vemos uma delicadeza de Deus na nossa vida, nós temos que sentir que é Ele nos atraindo, entende? Querendo nos deixar próximos do seu coração, porque Ele não se esquece, não nos abandona, mas nós continuamente nos esquecemos dEle, nos esquecemos do amor e nós o abandonamos. E aí nós nos inserimos naquilo que Pedro, o mesmo Pedro, agora já tendo feito uma experiência do amor de Deus, fala ao escrever a sua carta. Ele começa dizendo, olha, os profetas, naquilo que disseram, naquilo que falaram, nas suas intuições e nas suas visões, anunciavam esse amor que se encarna em Jesus Cristo. E diz Pedro, os profetas e os anjos são loucos para contemplar o que se manifesta em Jesus Cristo. É interessante o que Pedro diz no versículo 12. Aquilo que os profetas anunciaram, até os anjos desejam contemplar. E o que eles desejam contemplar? Aquilo em que nós colocamos a nossa esperança, a revelação de Deus em Jesus Cristo. Se nós temos alguma dúvida de quem é Deus, porque não vimos, porque Ele é certamente perfeito, infinito, grandioso, não pode ser explicado e alcançado pelas nossas palavras. Se nós temos alguma dúvida sobre o que é este Deus que criou a beleza dessas nuvens que forram a serra da piedade, diz o apóstolo Pedro, olhemos para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor de Deus feito carne. Jesus Cristo é a procura de Deus aproximada de nós até o ponto de nos procurar porque nós nos perdemos no jardim, quis ser tão próximo de nós que quando assustou, tornou-se gente. Esta é a beleza da nossa fé, é o núcleo da nossa fé. O Deus que se recorda, que não se esquece, nos procurou tanto, que veio nos alcançar na nossa humanidade para entender o que significa ser gente. Nasce num estábulo, conhecendo a pobreza humana, a indigência humana. Padece, sofre, experimenta a traição, morre como nós morremos e ressuscita para nos promover a ressurreição. Diz Pedro, olha para Cristo, olha para a revelação em Cristo. Essa palavra hoje em dia não faz muito sentido, né, para as crianças e para os jovens, mas houve um tempo em que a gente tirava uma foto e tinha que ir num lugar para revelar, lá na rua Curitiba, da Kodak, e rezar para a foto não queimar. É o que Pedro está querendo dizer, Jesus Cristo é a revelação do Pai a nós. É a grande foto, a manifestação do amor de Deus encarnado a nós, revelou-nos o seu amor. E nos convida simplesmente a cedermos a este amor e nos deixarmos seduzir por ele. Esse amor que não é só dos sentimentos, mas é heróico, é um amor que é efetivo, que transforma e que, antes de tudo, salva. E aqui termino esta nossa reflexão de Pedro, que diz que Cristo nos chama para esse amor e nos convida a nos tornarmos santos como Ele é santo. E aqui entendamos santidade não como uma perfeição, porque, inclusive, nós às vezes seríamos melhores se não quiséssemos ser tão perfeitos. A santidade e a perfeição aqui tem a ver com parecer com Deus. Deixar que, como diz o apóstolo Paulo, os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo, o amor de Cristo nos encharque. O amor de Cristo cure o nosso coração tão dividido, tão preocupado, o nosso coração que, ao estar dividido, divide outros corações. Isso que significa ser santo como Cristo é santo. Cristo é o modelo. Deus é o modelo da nossa vida, a nossa grande referência.
A gente pode até querer ser alguém bonito do Instagram, ótimo, mas antes de tudo queremos nos parecer com Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é o nosso horizonte e, antes de tudo, nos dá a graça para sermos como Ele. E o apóstolo Pedro diz na leitura que nós acabamos de escutar, o versículo 13, aprontai a vossa mente e sede sóbrios. Aqui é uma palavra muito importante. Por que ser sóbrio é importante? Porque nós andamos muito distraídos, né? Com outras coisas, com outras preocupações, com outras urgências. E assim somos devorados pelas nossas urgências e não temos tempo de viver. E a vida, como costumo dizer, é o que acontece quando a gente está distraído, preocupado com outras coisas. Diz Pedro, tem que estar sóbrio, tem que estar desperto. A gente anda, acorda de manhã, de segunda a sexta, como se estivesse como um zumbi. Tem que comprar, tem que consumir. Não, Pedro diz, esteja desperto, toma consciência do amor de Deus que te devolve a ti mesmo, o amor de Deus que te guia, que te sustenta. Esteja desperto ao Deus que se recorda e não se esquece da sua vida. Deixa que Ele seja Senhor dos teus planos, da tua casa, dos seus relacionamentos e do seu trabalho. E sendo sóbrio, sendo despertos, diz Pedro, colocai a vossa esperança na graça que vos será oferecida. Porque este mesmo Pedro entende aquilo que não entendia no Evangelho, aquilo que ele mesmo diz no início da sua carta. Nós somos chamados em Cristo para uma esperança viva, que não estraga, que não mancha nem murcha. A esperança de Cristo, porque as outras deste mundo murcham. As pessoas nos decepcionam. A gente se enfara de relacionamentos e de coisas, mas a esperança que nós lançamos em Deus não. É uma esperança viva e uma herança que não estraga, não murcha e que não decepciona. O segredo, meus irmãos e minhas irmãs, para não ficarmos o tempo todo inquietos, desconfortáveis, despatriados, ansiosos pelo futuro ou pelo futuro do pretérito, eu poderia, eu seria, eu compraria, é que nós, despertos e acordados para a vida, coloquemos toda a nossa esperança em Jesus Cristo, cujo amor não passa, não entedia, cujo amor nos dará tudo aquilo que nós necessitamos, cujo amor nos dará a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor.